Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo vou-vos mostrar como é que vocês podem tirar fotografias enquanto filmam com a GoPro. Um, a razão de ser deste vídeo, eu já tinha pensado em fazer este vídeo ou algo semelhante, mas se calhar não tão explicativo como agora eu vou fazer, porque vou explicar aqui nesta parte uma outra coisa. Mas tinha pensado de facto em mostrar como é que na GoPro se desenvolvia esse processo. De qualquer forma, durante esta semana, uma das pessoas que vê os meus vídeos deixou num deles um comentário e colocou-me precisamente essa questão. No fundo, a questão não era como tirar fotos enquanto se filma, mas no fundo era pegar no filme final e depois, posteriormente, no processo de edição, retirar frames desse filme e depois utilizá-las como fotos. E eu prometi a essa pessoa que ao longo desta semana, ainda vou a tempo de cumprir a promessa, mas ao longo desta semana colocaria no ar um vídeo explicando esse processo. No entanto, como compreendi a dúvida e percebi que por vezes pode não ser muito claro que se calhar esse método não é o melhor e existe um outro método e existe uma outra funcionalidade que a GoPro tem para dar resposta precisamente a isso, eu pensei, ok, vou primeiro fazer uma parte introdutória para explicar o que é que está aqui em causa. E o que está em causa é o seguinte. Antes de mais, não é bom pegar num filme já final e retirar-lhe frames para utilizar como fotos. Porquê? É possível fazer isso. Não é muito bom. E não é muito bom porquê? Porque os resultados vão ser medíocres. Reparem no seguinte. Se vocês filmarem com a GoPro em 1080p, é uma resolução considerada HD, vocês têm uma resolução, em termos de frame, têm uma resolução de 1920 por 1080. Eu não sei se muitos de vocês, se calhar alguns já terão feito as contas, mas outros não. Não sei se muitos de vocês já se aperceberam que se multiplicarem os 1920 pelos 1080, vocês têm 2 megas. Portanto, vocês no fundo têm 2 megapixels de resolução. Ora bem, não é nada interessante. Em termos de fotografia, 2 megapixels é medíocre. É uma resolução medíocre. E por conseguinte, vocês podem fazê-lo. Os resultados é que poderiam ser melhores utilizando outro método. E é precisamente isso que vamos ver neste vídeo. Como programar a GoPro para, ao longo de uma filmagem, ir tirando fotografias. Com, obviamente, muito melhor resolução do que os 2 megapixels. Ok? Vamos então a isso. Vamos então ver como é que podemos configurar a GoPro para fazer a captura de imagem fixa ao longo de uma filmagem. Antes de mais, ligar a câmera. Okay. E depois, ter em consideração o seguinte: nem todas as resoluções de filmagem, em termos em termos de resolução e em termos de frames por segundo, são compatíveis com este processo de captura de imagem fixa ao longo da filmagem. Basicamente, o ProTune não é compatível, portanto vocês têm que ter o ProTune off se querem utilizar este processo. E por outro lado, as resoluções que são suportadas é 1080p a 24 ou a 30 frames por segundo, depois tem a 720p a 60 frames por segundo e tem ainda a 1440p a 24 frames por segundo. Todas as outras não são suportadas. Claro que não há problema nenhum, porque se vocês forem configurar a câmera para fazer fotografia fixa ao longo de filmagem e tiverem uma resolução não suportada, tiverem aqui assim configurada uma resolução não suportada, ela vai-vos dizer que essa resolução não permite utilizar essa característica. E portanto, vocês terão de, obviamente, em seguida, alterarem a resolução para poderem tirar partido disso. Muito bem. Posto isto, eu tenho aqui uma resolução de 1080p a 60 frames por segundo. Está-se já a ver que não dá.
porque na verdade a 1080p só dá a 24 ou a 30 frames por segundo. Portanto, primeiro passo, vou alterar a resolução, vou-lhe colocar 30 frames por segundo em vez das 60, ok? Então, vamos a isso. 1080p, as 60. Vou só aqui, seleciono as 30, ok? Faço exit e já estou no modo, só voltar ao início, e já estou numa resolução compatível com esta opção. Muito bem, então, em seguida, tenho de voltar aqui às settings e vou andando um pouco mais para a frente, aqui às capture settings e um pouco mais à frente e aparece-me este ícone que diz off. Tem uma câmera e depois tenho uma câmera de filmar, uma câmera fotográfica e ali um relógiozinho, ok? Vou entrar neste modo e neste modo eu tenho, portanto neste momento está off, mas posso escolher 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos e ainda tenho 60 segundos. Ok. E o que é isto? Bom, basicamente isto é o intervalo de tempo em que a câmera tira automaticamente uma fotografia, uma imagem fixa. Se vocês selecionarem 5 segundos, inicia um filme e de 5 em 5 segundos ela vai tirando uma fotografia. Se for 10 segundos, ela tira de 10 em 10 segundos e por aí fora. Portanto, para vos exemplificar, eu vou selecionar 5 segundos, dar um OK e ela fica programada para 5 segundos. A partir daqui, volto ao menu inicial, ao ecrã inicial. Aqui está. Eu tenho já aqui em cima os meus dois iconezinhos, a câmera e a câmera de filmar e a câmera fotográfica. E agora vou iniciar uma filmagem. Claro, tenho aqui está tapado, mas isto é só para efeitos de, enfim, exemplificação, para vos mostrar como é que as coisas sucedem. Ela vai começar a filmar, portanto vocês veem o tempo normal, só que reparem que ele teve aqui assim um wake-up. Vejam, 2, segunda frame, 5 em 5 segundos, ele apresenta-vos aqui terceira frame, ok? Agora às 20 vai-vos apresentar 4. 4. Às 25 vai-vos apresentar 5. E por aí fora. Ou seja, de 5 em 5 segundos ele está a tirar-vos uma foto. Ok, eu vou parar a filmagem. E então, o que é que acontece? Isto é assim. Neste momento, vocês têm no fundo, estão a tirar fotos fixas, mas há um problema, vocês ainda não sabem qual é que é a resolução dessas fotos que estão a tirar. É assim, na verdade, a resolução das fotos que ele está a tirar depende da resolução de filme que vocês escolheram. Eu, neste caso, escolhi 1080p. Ok? Não interessa aqui as frames por segundo. Só interessa, de facto, a resolução da imagem, do filme. Eu escolhi 1080p. E a 1080p, ele tira-me fotos de 8 megapixels. Ok? Aliás, não é só em 1080p que ele me tira fotos de 8 megapixels. Se vocês escolherem os 720p, o modo 720p a 60 frames por segundo é compatível, eu disse-vos há pouco. Se escolherem esse modo, ele tira-vos também imagens fixas de 8 megapixels. Ok? Mas, se vocês escolherem o modo 1440p, de que também vos falei há pouco, e que é compatível a 24 frames por segundo, se escolherem esse modo, ele tira-vos imagens fixas de 12 megapixels. Okay? Tenham em consideração que o modo 1440p não tem um rácio de 16:9. Okay? Tem um rácio de 4:3. Portanto, há que ter isso em consideração. Porque em termos de rácio de 16:9, vocês só têm o 1080 e o 720p. E nesse caso, quer num quer noutro, vocês têm resoluções de imagens fixas de 8 megapixels. Ok?
Isto, de resto, está até no manual da GoPro, que vocês podem descarregar online, e eles têm lá, especificam lá precisamente isso. Tem até penso eu que tem uma tabela com uma correspondência entre a resolução utilizada e depois a resolução da foto. Só um pormenor final. Quando vocês estão no modo normal de filme, não é neste modo, em que há a captura automática de imagem fixa ao longo do filme. É no modo normal de filmagem. Vocês também podem tirar fotos ao longo da filmagem. Só que aí o processo tem que ser manual. Nomeadamente, vocês têm que premir aqui o botão da frente, o botão Mode, para que ele tire uma foto. Têm que ter atenção ao seguinte. Este modo, ainda que sendo manual, só é compatível com as resoluções que eu mencionei e que são as resoluções com as quais este outro modo automático também é compatível. Okay? Se vocês escolherem, por exemplo, 1080p a 60 frames por segundo, não conseguem tirar fotos em modo manual sequer. Okay? Mas neste modo, em 1080p a 30 frames por segundo, conseguem. Por outro lado, é assim. Vocês não podem tirar fotos em modo manual com intervalos inferiores a 5 segundos. Eu já vos vou exemplificar isso. Mas antes de mais, eu vou sair deste modo e vou para o modo filme normal. Okay? Portanto, eu tenho de ir aqui novamente. Vou às Capture Settings. Aqui assim a nossa opçãozinha e escolho Off. Muito bem. Volto ao ecrã inicial. E uma vez aqui vou colocar a câmera a filmar. A partir daqui, e porque eu estou numa resolução compatível com este método, com o método de fotografia ao longo do filme, da filmagem, eu posso carregar aqui, vou premir, e ele tirou uma frame. Okay? E agora eu vou premir novamente e ele tirou outra frame. Okay? E agora, a próxima vez que premir, mas vou premir logo a seguir, sem lhe dar um intervalo de 5 segundos. E vocês vão ver que não vai acontecer nada. Reparem. Vou premir aqui, e a seguir vou premir outra vez. Nada. Tenho que esperar pelo menos 5 segundos antes da última frame ter sido tirada. Mas este método pode também ser utilizado e pode dar jeito em certas situações. Nem em todas, obviamente, porque há certas atividades que vocês podem desenvolver, atividades desportivas, que não vos permitem estar manualmente a tirar fotos com a câmera ao longo da filmagem. Mas, e daí o modo automático, obviamente. Mas, nos casos em que isso seja viável, tem aqui a opção e pode, de facto, ser útil em certas situações ou até quando querem captar alguma coisa em específico que possa estar a suceder. E pronto, foi isto. Espero então que tenha sido útil e até ao próximo vídeo.